Bem-vinda e bem-vindo ao canal do Palavrizar. Eu sou o professor Marcelo Daura e hoje eu quero te mostrar alguns procedimentos simples que você deve fazer para tirar, no mínimo, e eu estou dizendo, no mínimo, 800 na redação do Enem. Se fizer direitinho, acho que dá para chegar no 900. É o checklist Palavrizar para a redação do Enem. Bora ver como fazer. Já deixe o seu like, inscreva-se no canal e compartilhe este vídeo com seus amigos e amigas S2. Se você se preparou direitinho para a redação do Enem, eu queria que você pensasse nesse vídeo como um checklist, uma lista para você ter certeza que não se esqueceu de nada na hora de fazer a redação. Mas se você não conseguiu se preparar para a redação do Enem, você pode e deve usar esse vídeo como um passo a passo do que fazer para tirar uma nota bem legal lá na redação do Enem. Aproveita para deixar também um like aqui para que o YouTube possa entender que é um conteúdo de qualidade e que esse vídeo possa chegar a mais pessoas. E se você não é inscrito, também aproveita e já se inscreve. Nossa meta é chegar em 10 mil inscritos no canal e a gente está bem pertinho. Ajuda aí, vamos chegar nessa marca aí. E o primeiro passo é identificar o tema. E vale a pena fazer isso antes de tudo, para que quando você for ler os textos de apoio, já saber do que o tema trata. Olha essa prova aqui do Enem de 2019. O tema costuma aparecer no final, depois da palavra tema. Olha que coisa, e vem entre aspas, tá? Bem facinho de achar. E o primeiro passo é esse, acha o tema. No entanto, toma muito, mas muito cuidado para não deixar nenhuma palavra do tema de fora. Por exemplo, aqui em 2019 fala só de cinema, sem falar de democratização. Tá vendo essa palavra aqui? Democratização do acesso era um erro muito, mas muito grave. É tangenciamento do tema e joga a tua nota para muito baixo, tá? Dificilmente você chega nos 600 se você não pegar o tema inteiro. Às vezes o tema é até mais longo, como esse aqui de 2018, lê comigo. Manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet. Nesse caso aqui, deixar para trás manipulação ou talvez controle de dados fazia a redação de novo, ser tangente ao tema e ter uma nota baixa, mas muito baixa. Então, toma cuidado para não deixar nenhuma palavra do tema de fora. Tá anotando? O próximo passo é verificar se o tema é um problema. Por exemplo, manipulação do comportamento do usuário me parece ser um problema. Acho que ninguém gosta aí de ser manipulado. Assim como um tema que já caiu, violência contra a mulher, é um problema. Mas no caso da democratização do acesso ao cinema, você vai perceber que a democratização parece ser um objetivo, não um problema. Em temas assim, é muito importante, então, pensar em qual é o problema. Vai anotando. E a dica é que, na maioria das vezes, o tema vai ser a falta ou a precarização do tema. Anota essa palavra, precarização, que é quando você tem algo, mas é muito ruim ou às vezes é insuficiente. Por exemplo, existe o acesso ao cinema, mas ele é muito limitado, ou seja, precário. Então, veja se o tema é um problema. E, se não for, defina qual o problema. Feito isso, é importante que você busque informações sobre o tema. E o primeiro lugar que a gente vai buscar essas informações é nos textos de apoio que sempre vão acompanhar o tema. A dica é que você vai com a caneta na mão, palavrizar no coração, adoro essa frasezinha, e vai grifando as informações mais importantes, como dados que talvez você possa usar também na sua redação. Por exemplo, em 2019 tinha esse texto aqui. E nele dava para ver que apenas, o número, 17% da população brasileira frequenta o cinema. E muita gente, às vezes, me pergunta sobre se pode ou não usar esses dados na redação. A resposta, gente, é pode sim. O que você não pode fazer é copiar as frases dadas. Por exemplo, se você escrever na sua redação que 17% da população frequenta o cinema, é péssimo, porque você copiou a frase que eles te deram. Mas se você escrever assim, dica palavrizar, 83% dos cidadãos brasileiros não têm acesso ao cinema, aí tá ok. E se você não entendeu, gente, eu fiz a conta contrária, esses 17% frequentam, então 83% não frequentam. E eu troquei lá população por cidadãos e troquei frequentam por tem acesso. Eu peguei a mesma informação, só que eu coloquei com outras palavras, com as minhas palavras. E isso você pode fazer sem problema algum em qualquer vestibular, inclusive no Enem. E ao ler os textos de apoio, veja também se a leitura dos textos mudaram o seu entendimento do tema.
Gente, se isso aconteceu, é porque você deve ter lido o tema errado ou os textos de apoio de forma errada. Nesse caso, liga um enorme alarme, tá? E releia tanto o tema quanto os textos de apoio de novo. Tendo em mente que eles devem ser coerentes, ou em outras palavras, eles devem ir no mesmo sentido. Se você acha que o tema está falando uma coisa, a coletânea outra, você é que está com problema. Lê de novo, tá? Porque eles vão estar sempre no mesmo sentido. E depois de ler esses textos de apoio, gasta alguns minutos pensando em outras informações que podem ser relevantes. E claro, esse passo a passo pode ser feito com o anterior, ou seja, à medida que você vai lendo os textos de apoio, pode ser que você já vai pensando em notícias que leu durante o ano, ou um fato histórico, ou um pensador importante. Mas se você acabou de ler e ainda não pensou em nada, então vai atrás, vai buscar outras informações. Os lugares normalmente mais produtivos, gente, é na história e na geografia, claro que depende do tema. E às vezes isso é meio desprezado. Despreza não, que história e geografia pode ser muito legal na redação do Enem. Dá para ir também na filosofia, na sociologia, esse normalmente é o favorito. E nas artes, em especial filme, livro, funciona bem legal, tá? Com essas informações em mão, o próximo passo é começar a analisar o problema. E eu sugiro sempre que você pense em por que esse problema acontece, ou em outras palavras, quais as causas desse problema. Então pense, por exemplo, por que muitas pessoas não têm acesso ao cinema? Você pode achar que é porque não tem dinheiro para comprar ingresso, ou então porque não tem cinema na cidade em que essas pessoas moram, no bairro em que mora, por exemplo. E vale a pena ir anotando isso, escrevendo os porquês do problema, de maneira resumida, só colocando falta dinheiro, não tem sala, tá? Você não precisa desenvolver ainda, mas só para você não esquecer. Além disso, vale a pena pensar em quais consequências esse problema traz. Por exemplo, não ter acesso ao cinema traz como consequência o empobrecimento cultural ou uma diminuição do contato com outras culturas, outras visões de mundo. E vale a pena anotar isso também do mesmo jeito, de maneira resumida. Colocar as consequências é opcional. Talvez você nem as coloque na sua redação, mas vale mesmo a pena pensar um pouquinho, porque em alguns temas fazer a redação com causa e consequência é bem mais fácil e às vezes mais interessante, dar uma redação mais legal. Mas é opcional, tá bom? E é muito possível que depois de ter feito isso, você tenha encontrado talvez, 3 causas possíveis e 2 consequências. E não vai caber tudo isso na sua redação. Então é muito importante, que você escolha, o Enem fala, selecione ou 2 causas ou uma causa e uma consequência. Ao fazer essa escolha, leve em conta 2 aspectos. Um é se você vai conseguir, ao discutir determinada causa ou consequência, colocar nela algum repertório, daquele de história, de filme, alguma coisa assim. Por exemplo, para falar da falta de cinema nas grandes cidades, eu posso falar do processo de urbanização. Está o geógrafo Milton Santos. Cara, muito bom, vale a pena conhecer. A gente vai fazer um vídeo dele sobre ele qualquer dia desses. Mas ao falar do preço do ingresso, pode ser, talvez você tenha, tá? Mas pode ser que eu não me lembre de nenhum repertório para colocar junto. Nesse caso, então, gente, é melhor escolher aquela causa para a qual eu tenho repertório. Mas o segundo ponto bem importante é se eu consigo desenvolver aquela ideia. Se eu olhar para uma causa, uma consequência e achar que vai ficar muito complexo, que eu posso me perder no meio do raciocínio, ou se é um conceito que eu não domino bem, acho que eu vou me embananar ali na hora que eu vou tentar explicar, então seja esperto, deixa de lado e vai naqueles que você consegue explicar com clareza. Feitas essas escolhas, é importante pensar em como combater esse problema, ou em outras palavras, é importante pensar em uma proposta de intervenção. E é importante já dizer que você não tem que resolver o problema, mas precisa fazer alguma coisa, alguma proposta para diminuir o problema. E ao pensar nessa proposta, lembre-se que nela são necessários 5 elementos. Nunca se esqueça, 5, tá? O que vai ser feito, quem que vai fazer isso, como isso pode ser feito, qual a finalidade dessa ação. E o 5º elemento é que você precisa detalhar ao menos um deles. E lembre-se, o ideal é que o detalhamento seja feito com uma oração toda, que pode ser uma justificativa. Por exemplo, você fala lá os conselhos tutelares, e aí você fala por que você escolheu esse agente. E aí você põe algo assim, já que são compostos por pessoas eleitas para zelar por jovens e crianças, principalmente em situação de risco. E aí você continua, os conselhos tutelares devem. E essa oração inteira, que começa no já que, é um detalhamento em forma de justificativa. Mas dá para detalhar também com uma oração adjetiva, que é aquela começada com que ou qual. Dá uma olhada nessa aqui, por meio de palestras em escolas, aí vem o detalhamento, as quais sejam abertos a toda a comunidade, que informe sobre os riscos do uso de drogas, estou inventando, tá?
Essa oração que começa aqui no as quais, guarda isso é importante. Isso é uma forma bem clara de fazer o detalhamento. E, muito importante, veja se a sua proposta combate a causa ou as causas que você escolheu. Às vezes, você vai precisar colocar duas propostas, uma para cada causa. Agora, se você escolheu fazer uma causa e uma consequência, você pode colocar que a finalidade é acabar com aquela consequência. E isso facilita a proposta. E esse processo todo que a gente fez até aqui é o planejamento da redação. Algumas pessoas, à medida que vão pensando, já vão escrevendo. Eu, particularmente, prefiro apenas pensar antes e depois começar a escrever. Até porque, com um pouquinho de treino, esse processo de pensar não leva muito tempo. Independente disso, na hora de começar a escrever, é importante continuar com esse checklist, conferindo tudo que você fez. Então, na introdução da sua redação, confere se você colocou 3 ou 4 partes, vai depender do tema. A primeira parte é a contextualização, em que você vai chamar o assunto que está ligado ao tema. O ideal mesmo aqui é que você use algum daquele repertório. Se for um filme ou livro ou algo assim, esse repertório pode ser retomado lá na conclusão. Se for um pensador, o ideal é que aquela ideia que você trouxe dele seja retomada na argumentação. Ou, em outras palavras, isso é importante, que o conceito seja importante como parte da sua argumentação, que te ajude a entender melhor o tema. Depois de fazer essa contextualização, é importante ligá-la ao tema. E isso é muito importante, porque se esse repertório ficar lá jogado, desarticulado, de cara você já perdeu 80 pontos. E se o tema não for um problema, aí entra aquela questão de ser 3 ou 4 partes. Então é importante que você diga qual é. Algo do tipo, o cinema é muito importante para a cultura de um país. Mas aí você põe um problema. No Brasil, não são todos que têm acesso a salas de exibição de filmes. Entendeu isso aqui como problematização? E depois de fazer isso, é importante que você coloque o seu projeto, que vão ser aquelas duas causas que você selecionou. Ou você preferiu uma causa e uma consequência. E, gente, é tranquilo de colocar. Dá para fazer uma frase como isso ou esse problema ocorre em função de, e aí você põe a causa e traz como consequência, você põe a consequência. Não vai escrever a palavra aí causa-consequência, tá? Desenvolve, diz qual é a causa, qual a consequência. Se você quiser, dá ainda para acrescentar uma frase indicando que haverá, que vai ter uma proposta, algo como, diante disso é necessário mudar esse cenário. Gente, mas essa frasezinha é opcional. Se sobrar linha, põe, fica legal, indica que vai ter proposta, mas é totalmente opcional. Fechou? Depois disso, a gente vai começar a argumentação. Então, seu checklist, vai acompanhando. No primeiro argumento, veja se você colocou um tópico frasal, que é o resumo da ideia, que aqui no caso vai ser uma causa. E a frase vai ser relativamente simples, algo como, de início é necessário observar que, e aí você vai dizer qual o problema, a falta de acesso ao cinema. Problema, tá? Não o tema. Está alicerçado em, alicerçado é causa, tá? E aí você põe a causa, já está prontinho, é um tópico frasal clássico. E não se esqueça, nesse tópico, gente, tem que ter uma menção ao tema e que seja aquele presente na introdução, quando você falou do projeto. Dá uma olhada também se tem um conectivo nele, a gente usou esse aqui em primeiro lugar, em primeiro plano, de início, alguma coisa assim. Em seguida, é importante desenvolver o tópico. Para isso, lembre-se de trazer dados ou fatos que comprovem o que você afirmou. Por exemplo, você disse que o que causa a falta de acesso ao cinema é a concentração de salas em grandes centros. Você poderia usar o texto 4 e dizer, estava lá na coletânea, tá? E dizer que o Brasil já contou com 3.300 salas em 1975, quando a população era quase 100 milhões menor. E que hoje não passa de 2.200, e a maioria delas vai estar em shopping. Você não pode copiar os textos, lembra disso, mas você pode usar os dados deles para argumentar, e isso é legal. Mas, em pelo menos um argumento, você vai precisar trazer algum repertório pessoal. Por exemplo, para falar dessa questão, você poderia citar lá o Milton Santos que eu disse, e falar do processo de urbanização no Brasil, como ele criou grandes periferias, a maioria delas muito pobres, sem acesso ao cinema. E uma última observação, mas muito importante, tá? Veja se você não trouxe uma ideia nova no parágrafo, uma ideia diferente daquela do tópico frasal. Se você fez isso, pode apagar. Ou volta lá atrás e refaz todo o projeto para incluir essa ideia, o que eu particularmente não recomendo, porque não pode ter uma ideia diferente, uma ideia nova daquela que você pôs do tópico frasal. Combinado? Por fim, é importante que esse parágrafo tenha uma mini conclusão, algo que resuma o que você disse. Por exemplo, dizer: percebe-se assim que o acesso ao cinema não é democrático em função de um processo histórico de segregação.
Eu não estou falando de urbanização de novo, mas eu estou me remetendo a ela como se fosse um resumo. Tem gente que gosta de colocar aqui nessa mini conclusão uma propostinha, um caminho de proposta. Eu acho isso extremamente perigoso, porque o texto pode ficar muito propositivo e pouco argumentativo. Errado não é, mas a chance de ficar bom é normalmente pequena. Então, se você gosta de fazer isso, cuidado, reveja, talvez valha a pena você colocar só esse resumo, eu acho mais seguro. Mas errado não tá. Esse é o primeiro argumento, mas você vai precisar fazer tudo isso de novo no segundo argumento, com um detalhe: é importante que um deles estabeleça relação com o outro. Então, quando forem duas causas, por exemplo, o normal é que seja uma relação de soma ou uma causa provocando a segunda causa. Quando é causa e consequência, aí a relação é mais tranquila, é uma relação de consequência, horas bolas, palavra nova essa, né? Agora só falta fazer a conclusão. Nela, é importante você se lembrar de colocar um gancho. E eu gosto de guardar a palavra portanto para esse final, para não dar chance do corretor achar que não tem conectivo. Depois do gancho, o ideal é retomar o problema colocado no início, como a falta de democratização no cinema. Em seguida, coloque que é necessário fazer algo para mudar esse quadro. Dá para ser uma frase assim, ó, portanto, diante de... E aí você vai pôr o problema, diante da falta de acesso ao cinema, tá? E aí você fala, é necessário, é importante, é urgente. E aí depois você coloca, de preferência nessa ordem, o agente, a ação, o meio e a finalidade. E uma dica é que para falar de meio, você deixa isso bem claro, com a expressão por meio de, e fazer algo parecido na finalidade, usando uma expressão como com a finalidade de ou a fim de. Toma muito cuidado aqui na conclusão para não usar gerúndio, que é aquele NDO, porque ele nem sempre, o gerúndio, deixa claro a relação estabelecida. Vai nesse por meio de, com a finalidade de, é muito mais seguro. E claro, ó, não se esquece de detalhar ao menos um daqueles termos, usando uma frase intercalada, aquelas que a gente falou, justificativa, oração que começa com qual. Além disso, vale a pena checar para ver se a proposta está relacionada a todo o seu desenvolvimento. Você já fez isso quando estava planejando a redação, mas não custa nada dar uma outra olhadinha para ver se ficou tudo ok. E por fim, ó, se no início você colocou um filme ou um livro ou algum outro repertório que não foi usado no desenvolvimento, vale a pena retomar com uma frase do tipo, ó, dessa forma, cenas como as descritas no livro tal, não vai escrever livro tal, tá? Fala qual que é o livro, permanecerão na esfera ficcional. E antes de passar limpo, dá uma olhada na linguagem, em especial os erros que você sabe que você comete frequentemente. Você sabe que você erra sempre crase, acento, vírgula? Você sabe quais são os seus erros? Então, antes de passar limpo, dá uma conferida olhando principalmente esses problemas que são recorrentes, tá? Dá uma olhada também nos conectivos que você usou. E se eles estiverem se repetindo, aí você precisa trocar. Não repita conectivos do tipo embora, também, além disso. Tenta não repetir. Veja também se tem repetição de palavras no mesmo parágrafo. E a dica é que entre uma vez e a outra que você usou a palavra, tem que ter pelo menos duas substituições. Às vezes uma só, se estiver longe, vai bastar. Mas se tiver duas, você está mais garantido. E se houver repetição de palavras, então você precisa buscar sinônimos ou hiperônimos ou pronomes para tentar substituir. Veja também, essa aí parece boba, mas veja se o texto vai caber na folha, tá? Se você acha que não vai caber, pensa se dá para apertar a letra, fazer aquela letrinha de cola, tá? Porque o corretor corrige no computador e ele pode dar zoom. Ah, que moleza. Então, se der para diminuir a letra, vai nessa, tá? Mas às vezes não dá, já tá com a letra pequena. E aí você vai precisar cortar algo. Se você precisar fazer isso, convém diminuir a introdução ou algum exemplo redundante, tá? Não corta na conclusão, que a conclusão vale 200 pontos. Bom, se você seguir esse passo a passo e der check, ok, em todos esses itens, eu estou te garantindo que sua nota será pelo menos 800, com grande chance de chegar no 900. E claro, se você quiser retribuir esse nosso esforço em dar gratuitamente para você essas dicas, curte o vídeo, se inscreve no canal, compartilha com seus amigos e suas amigas, que é isso que nos permite continuar com esse trabalho aí, beleza? É isso, siga esse passo a passo e arrebenta no Enem. Estamos com você, torcendo muito para o seu sucesso. Grande abraço, até mais.